Olá, hoje é terça-feira, comemoramos o Dia Mundial da Voz, celebração que temos o orgulho de ter sido iniciado ou iniciada aqui no Brasil em 1999 e que a partir de 2003 passou a ter a expressão internacional, com diversos eventos organizados também nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O objetivo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia neste dia e durante toda a semana é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana para a promoção da saúde, bem como realizar conscientização de sinais e sintomas que favoreçam o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de laringe, que pode comprometer a qualidade de vida e a própria sobrevida dos indivíduos. E no programa de hoje vamos falar sobre os distúrbios da fala. E quem vai participar do nosso bate-papo são as nossas convidadas, a Anne Bittencourt, que está aqui conosco, ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia, e também contamos com a presença da doutora Cristiane Marcela, ela que é otorrinolaringologista e também está aqui conosco para este bate-papo. Lembrando que você também pode participar junto com a gente enviando sua mensagem ou pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 81 99209 4819 99209 4819. Você pode mandar a sua dúvida, a sua participação é muito importante para a gente. E temos aí também a nossa enquete de hoje com a seguinte pergunta para você participar conosco. A enquete vem com a seguinte pergunta: você acha que o atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? Sim ou não? Ligue pra gente, 3424-1977 ou 3424-1547. Nesse instante, vamos acompanhar uma matéria e daqui a pouquinho a gente volta. Confira. A voz é o nosso importante instrumento de comunicação. Com ela, nós expressamos nossas vontades, sentimentos e emoções. Para quem faz uso da voz como ferramenta de trabalho, é preciso redobrar a atenção para evitar problemas como a rouquidão. A rouquidão é uma alteração na qualidade de produção do som da nossa voz. Essa rouquidão ela pode estar associada a algumas alterações, alguns fatores de ordem orgânica ou de ordem comportamental. Então, por exemplo, a rouquidão ela pode estar associada a um abuso e um mau uso vocal, uma forma errada de se utilizar a voz. Ou ela pode estar associada a alguma lesão, uma patologia, por exemplo, uma paralisia de prega vocal. O noticiarista Adilson Alves e o radialista Reinaldo Henrique, vozes conhecidas de quem ouve as rádios da Rede Brasil, compartilharam com a gente o que fazem para manter as vozes impecáveis. A nossa ferramenta de trabalho e a gente tem que cuidar dela. Evitar tomar líquidos gelados, não é? Eu particularmente, a gente tem que mudar o hábito de tomar água, né? Eu às vezes dou aquela misturadazinha para não ficar tão quente a água, mas com cuidado. E principalmente no final de semana, que a gente está de folga, né? E vai trabalhar na segunda, não pode exagerar. Evitar gelados, falar alto, são coisas assim, importantes que a gente tem que procurar fazer para evitar que o nosso instrumento de trabalho não venha ter problemas, né? Já que o assunto é como cuidar da voz corretamente, vamos ficar por dentro do que é ou não é verdade em relação à parte vocal. Começando com as bebidas geladas e o consumo de sorvetes. A temperatura do corpo, em termos das estruturas, né, da fonação, elas estão numa temperatura. Se você ingere uma bebida muito gelada, uma água muito gelada, pode acontecer um choque térmico, ou seja, há uma temperatura no corpo e há uma temperatura nesse líquido, nesse sorvete. Esse choque térmico pode levar a um aumento de secreção no trato, no sentido de meio que proteção dessas estruturas para aquela agressão que é a bebida muito gelada. Mas isso é uma coisa que depende muito para cada pessoa, não é uma regra. A fonoaudióloga também explica sobre o consumo de pastilhas, água e maçã. Elas têm um efeito que dá uma impressão de alívio, porque na verdade elas meio que anestesiam. A sensação que a gente tem é uma sensação de que
você não sente a dor, mas na verdade ela mascara um ajuste que você está fazendo de esforço. A água, ela vai hidratar o seu corpo, ela vai hidratar essa mucosa, ela vai deixar essa mucosa uma movimentação mais fácil. A maçã, ela tem uma propriedade adstringente. O mastigar da maçã relaxa as estruturas da face. Então, se você deu aula o dia inteiro, se você cantou muito, se você participou de reuniões consecutivas e você está cansado, com a musculatura da face cansada, a maçã, o mastigar, ele vai promover um relaxamento em todas as estruturas da face. A especialista também passou dicas perfeitas para a gente deixar a nossa voz nos trinques. Quando possível, fale mais baixo, fale pausado, articule, respire, faça pausas de respiração. Tudo isso vai contribuir para que você tenha uma comunicação mais eficiente, mais clara e com menos desgaste. Muito bem, conferimos essa matéria importante e abrindo aqui a nossa conversa de hoje no Dia Mundial da Voz, falando sobre distúrbios da fala. E nesse instante nós temos aqui algumas informações importantes para a gente introduzir de fato aqui a nossa conversa na nossa primeira tela. Olha só, alguns pontos aqui importantes. Principais distúrbios da fala. Primeiro deles apresentado, distúrbio da motricidade oral. Vou pedir aqui para as nossas convidadas nos auxiliarem um pouco, nos orientando, não é? Eu vou pedir aqui para a doutora Cristiane, não é? Trazer aqui uma reflexão sobre esse primeiro ponto. Um problema que acontece em várias, tanto em criança como em adulto, a gente vê bastante em criança, onde há uma certa hipotonia, uma certa diminuição do tônus da musculatura perioral, onde há uma tendência da criança ou mastigar com dificuldade, ou articular as palavras com dificuldade, porque essa musculatura não está funcionando de uma forma adequada. Muito comum na criança que respira pela boca, porque tem algum grau de obstrução respiratória, então ela acaba respirando pela boca e isso vai diminuindo o tônus da musculatura ao redor, da língua, da faringe, e leva a distúrbios da motricidade oral, que aí há um tratamento fonoterápico que é bem útil e que tem uma resposta bem boa. Eu acho que também a doutora Anne pode complementar, não é, a fala da... Isso, então esses distúrbios, né, como o Cristiano falou, a gente vai fortalecer através do tratamento fonoterápico a musculatura e aí a gente vai trabalhar com a mastigação, com a deglutição, porque se a criança não mastiga bem, pode ter engasgos, né? Isso está às vezes associado a alguma síndrome, por exemplo, a gente sabe que a criança que tem síndrome de Down, às vezes pode ter uma musculatura perioral e oral mais flácida. E aí existe sim o tratamento, né, para uma organização dessa parte oral, da musculatura, da força. Perfeito, perfeito. E além do distúrbio da motricidade oral, também tem aí os atrasos de aquisição de linguagem. O que seria isso? O atraso na aquisição da linguagem é justamente o que o próprio nome já está dizendo. A gente espera que a criança com 9 meses comece a falar, 1 ano, mamãe, papai, as primeiras palavras. As meninas, elas falam mais rápido, não é? E falam mais palavras, isso é fato. Mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, a criança, essa fala simplesmente não aparece. E aí se caracteriza um atraso da aquisição da linguagem. E é quando os pais dizem assim, não, vamos colocar na escola, porque lá na escola vai ser estimulado e a criança vai falar, essa fala vai chegar. Sempre a gente diz assim, que lugar de aprender a falar não é na escola, e sim em casa. A criança precisa chegar na escola já falando. Se a criança foi para a escola e ainda não fala, é porque realmente ela tem um atraso na aquisição da linguagem. Perfeito. Também tem aqui os distúrbios da leitura e escrita. Isso. Né? É um outro ponto importante, né? E essa criança que ela atrasa a linguagem, geralmente é uma criança que é candidata a, quando começa a falar, ter mais tendência a trocar os fonemas. Então, troca o R pelo R, troca o F pelo V e, consequentemente, quando chega no período de alfabetização, tem uma dificuldade na aquisição também da leitura. É uma conta que é uma matemática praticamente certa. Quanto melhor a linguagem oral, melhor será a linguagem escrita. Quanto pior a linguagem oral, pior será a linguagem escrita. Perfeito. Indo mais adiante com os principais distúrbios da fala, também tem os distúrbios da voz, as disfonias, Anne.
Sim, as disfonias que é justamente a rouquidão, falha na voz, não é? Imagine, Felipe, você chegar hoje aqui para apresentar o programa e a voz, cadê a voz? Ficar Exatamente. sem voz. São as disfonias, as rouquidões, né? Também tem a gagueira. Esse é um outro ponto, até uma preocupação muito grande, né? Vou pedir para a doutora Cristiane comentar um pouquinho e a doutora Ana também pode acrescentar. A gagueira, a gente sabe que causa muita ansiedade nos pais, particularmente quando as crianças... Existe uma fase da criança onde há uma gagueira fisiológica, quando ela está começando a experimentar a fluência na fala, mas isso passa, é uma coisa transitória, mas quando isso se permanece, né, aí ela também é passível de um tratamento, que também é um tratamento fonoterápico, né, e que feito, né, Anne, quando a criança ainda é mais, quando é menor, ela funciona melhor, né, até por conta para você não chegar a criar um estigma naquela criança, porque aí começa a ter uma limitação de vergonha, de medo de falar, aí já gera um outro problema. Então, a gagueira é um dos distúrbios de fala que precocemente precisam ser abordados pela fonoterapia. Perfeito, perfeito. Anne, quer acrescentar E mais aí alguma essa coisa? gagueira, como o Cristiane havia falado, né, aparece lá na infância também e lá na escola. Então a criança chega e às vezes, claro que a mente vai muito mais rápida do que o ato motor, ela está aprendendo a falar e uma explosão vocabular muito grande, e cada dia mais aprendendo palavras, a criança não consegue administrar bem a questão de cérebro, o que o meu cérebro sabe e o que eu coloco nessa fala, e tem essa disfluência, mas é uma disfluência, como o Cristiane falou, que é transitória. Ela passa. O que os pais devem fazer? Esperar. Não devem dizer assim, fale direito, respire para falar, para não chamar a atenção da criança para essa gagueira. Perfeito, perfeito. Além da gagueira, também tem os distúrbios da audição, né? Uma outra preocupação dentro desses principais distúrbios da fala, doutora. Então, os distúrbios de audição, a criança, por exemplo, o adulto, o idoso, não é? Pode ter perdas auditivas. Essa perda auditiva, ela pode sim comprometer, dependendo do grau da perda de audição, a comunicação. Então, se uma pessoa tem uma perda profunda, vai ter uma dificuldade na aquisição dessa fala, ou uma perda moderada. Ou uma perda leve, às vezes a criança tem muitas otites, não é assim? Aí está no período escolar e não consegue captar todos os sons que a professora está dizendo. E aí complica também a questão da alfabetização. Muito bem. E também tem a afasia, disartria e distonia, não é isso? O que seriam isso? Esses sintomas já são mais comuns em pacientes que tiveram quadros neurológicos, né? Também acontece em outras situações de síndromes, mas é bem mais comum pós-sequela de AVC, sequela de algumas questões do tipo Alzheimer, onde o paciente vai começando a ter dificuldade, a fala que ele já adquiriu, ele vai ter dificuldade de começar a expressar. Então, algumas áreas do córtex cerebral começam a não funcionar bem, e aí ter essa associação com doenças neurológicas, e o paciente não consegue falar, afasia, ele não consegue elaborar uma fala. Na disartria ele até consegue, mas é como se a parte que faz a motricidade oral dele tivesse travada, então ele não consegue expressar o som, embora ele consiga elaborar uma voz, né? Então isso tem tudo a ver com com sequela de um quadro neurológico, e também é um caso que o tratamento fonoterápico funciona bastante. Bom, vamos a um breve intervalo, mas antes, só lembrando aí da nossa enquete para você ligar para a gente, para as nossas linhas interativas e deixar a sua opinião. A nossa enquete vem com a seguinte pergunta: você acha que o atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? Você acha que o atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? Sim ou não? Você liga e participa. 3424-1547 ou 3424-1977. Vamos continuar conversando sobre o tema de hoje, falando sobre distúrbios da fala, e nesse instante a gente vai conferir com a Tânia Silva mais informações, né? Mais informações sobre esse tema. Tânia Silva, é com você.
Oi, Felipe, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? A fonoaudióloga Juliana Tretini explicou que a partir dos 2 anos de idade, as crianças começam a formar as primeiras frases. Quando elas completam 3 anos, desenvolvem orações mais completas. De acordo com ela, entre os 6 meses e 2 anos de idade, é o período que normalmente dá para identificar um retardo no desenvolvimento da linguagem. A fonoaudióloga ressalta que cada criança é diferente e, por isso, elas não têm o mesmo ritmo de desenvolvimento. Mas é importante que os pais estejam atentos a qualquer sinal de atraso no desenvolvimento da fala e busquem a ajuda de um especialista o quanto antes. Quanto mais rápido a criança for diagnosticada e tiver acompanhamento médico, mais rápida será a sua reabilitação. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito bem, agradecemos aí, portanto, a Tânia pelas informações. Ela falou justamente sobre esses estudos, não é? E a gente vai continuar conversando aqui com as nossas convidadas, nós que estamos contando com a presença da Anne Bittencourt, ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia, e também contando com a presença da doutora Cristiane Marcella, ela que é otorrinolaringologista. Não sei se elas têm algo a comentar sobre o que a Tânia trouxe para a gente aqui, desses estudos, né, que ela apontou, doutora Marcella. Essa preocupação, né, da criança que não começa a ter a fala esperada, e mais ainda, que a gente deve preocupar um pouquinho mais, é com a criança que começa a ter a fala e depois para essa evolução da fala, né? Então isso é uma coisa que a família deve ficar mais atenta e buscar ajuda mais cedo, porque isso é indicativo de alguns problemas, não só de fala, mas problemas comportamentais de uma forma geral, e a gente tem visto isso bastante, né? A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso. Então, se a criança vinha falando, mamãe, papai, água, apontando, e depois para de falar, ela pode não estar ouvindo, ela pode estar com dificuldade de se comunicar com o meio externo todo, e um dos sinais é não falando mais. E muita gente, muitos pais, né, porque talvez desconhecem, né, confundem até com algumas outras situações, doenças até. Por exemplo, confundem com autismo, com tantas outras coisas. Eu não sei se isso acontece com constância, Anne. Então, o que acontece? Esse atraso de linguagem, eu sempre digo que ele pode ser só um atraso. E ele pode ser até o autismo. Então, a criança que demora a falar, ela pode, assim, foi pouco estimulada. A gente vê hoje a questão dos tablets, a criança fica muito exposta aos tablets, a gente não tem mais aquele tempo que tinha antigamente para estar conversando, para estar estimulando. E a gente vê que a babá eletrônica hoje é isso aí, né? E elas perdem essa interação, né? Porque quando a gente conversa, eu converso, espero você falar, você fala comigo e a gente tem a troca que a gente chama dialógica. Então essas crianças, elas têm perdido um pouco disso e ocorre esse atraso de linguagem. Mas o atraso de linguagem, ele pode ser lá na frente associado a uma possível dislexia, a um transtorno do déficit de atenção ou mesmo ao autismo. Então, antigamente, a gente que é fono, a gente falava o seguinte: criança chegava, não, tá tudo ok, ela tá me entendendo, vamos esperar a escola e essa criança ela vai falar. Hoje, quando chega uma criança de 8 meses, a gente já avalia a linguagem por conta desses transtornos. Então, a criança tem que ter pelo menos uma capacidade de querer se comunicar, não é? Lá no berço, ela pode nem falar ainda, mas quando alguém passa pelo berço, ela estende os braços para ir para o braço de alguém. Isso é o comportamento comunicativo intencional. Então, esse atraso de linguagem pode ser só atraso e pode ser muitas outras coisas. Precisa ser observado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse ponto importante, mas temos aqui algumas informações, né, sobre os cuidados para manter a voz saudável. Aproveitando, já que hoje é o Dia Mundial, né, de conscientização sobre a saúde vocal, né, sobre a voz, o Dia da Voz, e vamos conferir aqui esses pontos importantes, né, cuidados especiais que temos que ter com a voz. Invista na maçã. A gente, inclusive, conferiu na matéria, né, que a maçã é astringente, né? Ela faz uma limpeza, né? Feita uma esponja. E é isso mesmo que acontece. É bom para quem trabalha com a voz, sempre tem uma maçã na bolsa para mastigar, ou não, Anne?
A maçã, não é? Ela é como uma astringente natural e limpa o trato vocal, evitando aquela saliva espessa e a voz sai mais fluida. Sim, a maçã é boa sim para a voz, né? Perfeito. Evite pigarros, é o que eu estava fazendo aqui agora há pouco. Olha aí, tá vendo? Eu estava fazendo porque eu estava com vontade de tossir. Mas nesse caso não é bom. Por quê, doutora? Não é bom. Quando a gente pigarreia, a gente atrita de uma forma violenta as duas pregas vocais, que são recobertas por uma mucosa muito fina e delicada. Então, a partir do momento que você atrita fazendo um pigarro, esse movimento, elas se batem e isso gera uma inflamação, um trauma local. Então, quando tiver essa necessidade, então é melhor tomar um golinho de água aí do que fazer esse movimento brusco. Muito bem, estou aprendendo aqui, tá vendo? Boceje. Porque, no caso, aí seria com cuidado, né? Bocejar Isso. faz bem? Porque relaxa Ah, a musculatura relaxa. e aí, claro que a gente sabe que a voz, não é toda, para a produção da voz, a gente tem que ter duas coisas, respiração e a questão muscular. Então, quando a gente boceja, essa musculatura ela fica mais relaxada, promovendo uma qualidade de voz melhor. Então a pessoa pode provocar o bocejo. Pode provocar o bocejo. Muito bem. Outra coisa, evite café em excesso, né? Aos amantes do café, olha só, não faz bem, pelo que eu estou vendo aqui. O café, assim como bebidas com cafeína. A gente Certo. fala café, mas aí a gente entra em refrigerante, em chá preto, em chá mate, em bebida alcoólica, porque todas essas substâncias, elas irritam em algum grau a laringe. Pimenta é outra coisa também. Pimenta também? Pimenta. Então, de uma forma direta ou indireta, através de um possível refluxo do estômago, mas elas em si, elas têm a tendência de ressecar e inflamar a parte da mucosa laríngea. Então, quem precisa ter uma voz mais clara, principalmente os profissionais de voz, então tem que ser bem comedido nessas substâncias aí. Perfeito. Bom, também articule bem as palavras. Ajuda bastante na saúde vocal, Anne? Sim. Se a gente fala com articulação travada, não abre a boca para falar, a gente vai sim estar promovendo um desgaste maior da prega vocal. Mas a gente fala que a boca é um alto-falante natural que a gente tem. Então, se a gente abre bem a boca e fala, articula bem as palavras, a gente faz menos esforço na nossa prega vocal. Perfeito. Indo mais adiante, temos outras recomendações. Olha só, evite gritar. Por quê, doutora? Novamente a história do ataque vocal brusco. Então, as duas pregas vocais bem delicadas, bem sensíveis, são feitas para serem usadas de uma forma comedida. E aí, quando você grita, você tem um ataque vocal brusco, você tem atrita ela bruscamente, e isso gera um trauma local que pode virar um edemazinho, um inchaço, e isso aí pode até virar uma lesão instalada, um pólipo, com a manutenção desse hábito. Às vezes gera uma lesão, um nódulo também, que o pessoal chama calo das cordas vocais. A gente vê bem isso, principalmente em jogo de futebol. Então, assim, é um caso bem clássico de vai para um jogo de futebol, dá aqueles gritos bem de uma pessoa que não tem esse hábito. E aí forma, muitas vezes, uma lesão, já chega formada só por esses gritos num jogo de futebol. Então, a gente tem que tem que torcer com cuidado. Temos aqui outro ponto, olha só, prestar atenção na respiração, né? Inclusive, a gente sabe que os ocidentais, aliás, orientais, né? Os orientais têm um trabalho muito grande com relação à respiração, né? Sim. Diz que tudo começa por ali, na respiração. Se tiver uma respiração adequada, tem até uma saúde melhor. Dorme melhor, Dorme melhor, tem uma né? qualidade de vida Isso. melhor. Se a gente prestar atenção lá no berço, a criança respirando, a costela da criança, do bebezinho, ela expande assim na lateral. Se dilata, né? E aí a gente vai crescendo e ora para isso, ora para aquilo, vai ficando ofegante, a respiração vem mais superior e a gente não usa a capacidade respiratória que a gente tinha antes. Não usando, a gente vai ficando, com essa respiração, ela pode aparecer de forma errada e aí vai prejudicar também a prega vocal. Como eu falei antes, é importante para a voz duas coisas, a força muscular e a respiração. A voz é formada sobre essas duas coisas, dois princípios, respiração e a força muscular. Então, se a gente não tem uma respiração adequada, a gente vai forçar a nossa prega vocal. Entendo. Então, a gente tem que respirar pelo diafragma e não essa respiração superior. Perfeito.
Outra coisa importante também, olha só, tomar bastante líquido ajuda também na hidratação do corpo de maneira geral, né, doutora? De uma forma geral. E assim, como a via aérea e a laringe, onde estão as pregas vocais, faz parte, né, da via aérea, então quando a gente tem bastante líquido sendo absorvido, sendo tomado, as secreções que são produzidas, elas ficam mais finas, elas ficam mais diluídas e, consequentemente, não forma aquela secreção espessa que dá justamente a vontade do pigarro, que dá aquela sensação de que precisa tossir. Então, quanto mais fininha está essa secreção da via aérea, né, mais o paciente sente, as coisas fluem bem, a prega vocal desliza uma junto com a outra, né, então as coisas funcionam de uma forma mais redondinha. Perfeito. Outra coisa que a gente vale lembrar também é o cuidado com a azia e a má digestão, os problemas gástricos, né? Aquilo que a gente tinha falado da história da possibilidade de um refluxo, que tem um alto índice de agressão na região da laringe e da faringe também, e muitas vezes está aí causando uma lesão crônica arrastada. Às vezes o paciente nem tem a percepção que está tendo um problema mais gástrico, mais baixo, é só aquele pigarro, aquela irritação, e quando a gente olha já está com a laringe inflamada por causa disso. Perfeito, perfeito. E a gente tem aqui algumas pessoas que mandaram suas mensagens para a gente, né, pelas nossas redes sociais, e também tem uma pergunta de uma telespectadora que enviou para a nossa produção, participando já da nossa enquete, e deixou sua pergunta. A Patrícia Santos, lá do Janga, ela disse o seguinte: um trauma pode causar um distúrbio na fala? É possível isso acontecer? Um trauma, no caso, emocional. Pode ser um trauma emocional, acho que foi isso que ela quis dizer, não sei, mas algo pode ser desse... Pensando dessa isso forma, mesmo, a produção tá um trauma emocional, né? Então, há pessoas que têm uma somatização, né, Isone, que quando tem um susto, um trauma, travam. Eu já tive pacientes que tinham ficado sem voz após uma situação de bastante ansiedade e que levou tempo para começar a falar. É como se ele trava, fecha aquilo. Então, a estrutura está lá normal, mas ele não consegue acessar aquela região por um bloqueio emocional. Perfeito, perfeito. Não sei se a doutora Ana quer falar alguma coisa, quer comentar, acrescentar? Acontece muito, são as disfonias que a gente chama psicogênicas, né? Então, é como a gente havia falado, não tem um nódulo, não tem um pólipo, a laringe está toda perfeita, sem inflamação, mas aí, às vezes, um susto, né, Cristiane? E a pessoa simplesmente trava, bloqueia e realmente fica sem voz. E aí, o tratamento seria psicoterápico. Entendo. Bom, temos aqui algumas pessoas participando, deixa eu ver aqui, a Eli Claudino mais uma vez aqui interagindo. Apesar que o tema abrange a criança, eu com meus 64 aninhos estou incluída. Até hoje, ao escrever, troco o V pelo F e o R pelo L. Isso é comum, às vezes, a gente ouvir e ver também algumas pessoas fazerem isso também, não é? O que seria isso, doutora? Isso pode ser uma dislexia que não foi bem trabalhada ou simplesmente uma troca aí na escrita, um distúrbio de escrita e que não foi trabalhado e essa dificuldade segue. Veja que ela tem a consciência, eu ainda hoje troco o R pelo R, né? Na escrita, o V pelo F, mas é uma questão do processamento auditivo central. Então, a pessoa não distingue bem o som da letra e aí permanece com isso aí. Perfeito. Está aí a resposta para a nossa Eli Claudino, né? Temos outra pessoa participando, a Fátima, lá de Candeias. Ela diz: bom dia. Geralmente, quando fico nervosa, perco a voz. Por que isso acontece? Sou telespectadora fiel, todos os dias assisto. Muito obrigado aí a Fátima, né, pela audiência de sempre aqui no Assunto do Dia, na Rede Brasil, tá bom? Vou pedir para a doutora Cristiane comentar e depois a Anne pode complementar também. E aí a gente volta para aquela história de algumas pessoas que, quando estão sob tensão mais forte, contraem tanto a musculatura da faringe e da laringe, que fazem como se fosse uma contratura, como se fosse um torcicolo, mas na musculatura que faz com que os músculos se mexam, né? Como a Anne falou e ressaltou de uma forma muito adequada, a gente precisa de uma atividade muscular que seja harmônica. Então, se você está tenso e contrai, quando a gente está tenso e contrai o pescoço, a gente não consegue, o pescoço faz aquele torcicolo, né? Então, às vezes a pessoa está tensa e coloca a força na região do trato vocal. E aí ele tem que, aquela ansiedade tem que ser diminuída, minimizada,
para conseguir falar. Mas se você olhar, não tem nenhuma alteração anatômica que justifique. Exatamente. Perfeito. Temos aqui também, não sei se a Anne quer comentar ainda, né, a respeito do que ela falou. São as questões emocionais, elas são interessantes, porque tem pessoas que vão canalizar para a pressão, aí Sim. tem a pressão alta. Outros ficam com problemas gástricos, não é? Outros canalizam para a parte da voz. Então, o corpo, ele fala. Ele, na realidade, às vezes, ele até chega a gritar. Isso. E aí a gente não fala e fica com essas questões e, com Isso. certeza, o emocional, ele aparece no nosso organismo, sim. Muito bem. Temos aqui uma telespectadora lá do Maranhão, né, da cidade de Codó, participando conosco. Ela diz o seguinte, é a Iracema, né? Iracema lá de Codó, no Maranhão, participando conosco. Ela diz, o que causa uma grande quantidade de saliva na boca quando falamos? Existe tratamento? Está aqui a Iracema. Vou pedir para a doutora Cristiane responder. Essa quantidade de saliva aumentada, que a gente chama de cialorreia, pode ter muitos motivos, sabe? Desde algumas medicações que causam isso e tal. Mas pensando na causa mais comum, as questões relacionadas a refluxo têm a tendência de causar cialorreia, de causar aumento de saliva, refluxo gastroesofágico. Então, assim, talvez fosse um bom caminho para ela começar a pesquisar isso. Existem outras causas relacionadas às glândulas salivares também e tal, mas eu acho que esse seria o primeiro caminho, que é o mais comum. Muito bem. O Fernando Freitas, lá de Goiânia, pergunta, né, se trocar o R pelo R é normal, não é? É o que a gente falou aqui agora há pouco, né, Fernando? A gente comentou aqui até uma pergunta que foi de uma telespectadora. Mas a gente pode repetir, não é isso, Ana? Não, não é normal. A não ser que a criança seja bem pequenininha, 2 aninhos, 3 aninhos, com 4 anos a gente já espera que essa troca ela tenha sido vencida. A criança não deve mais com 4 anos fazer essa troca, que é a troca que a gente falou, cebolinha, não é? Troca o R pelo L. Isso caracteriza um desvio fonológico e não deve permanecer nem na infância, nem na vida adulta. Perfeito, perfeito. Temos uma outra participação aqui, mas não deixaram o nome, não é? Mas o final do telefone é o 5046, pergunta se língua presa, acho que é isso que ele quis dizer, ou ela quis dizer, não é? A língua presa tem tratamento, tem cirurgia? Tem. Então, a cirurgia que a gente chama de anquiloglossia, né? O adiantamento do freio da língua, às vezes ela pode dificultar a expressão de alguns sons, principalmente dos do tremido, né? Do prá, do brá. E às vezes precisa ser feito soltar esse freiozinho da língua. Às vezes, ainda no bebê, né, por conta da questão da mamada, tem bebês que não conseguem fazer a pega da mamada direito por conta dessa dificuldade. E aí ele tem que ser feito isso bem mais breve, bem mais precoce. Hoje em dia já faz o teste da linguinha, justamente para ver isso. E quando não há esse tipo de dificuldade, a criança evolui e tal, e já geralmente chega para a gente depois de 1 ano, e aí a gente já nota que aquilo dali está impedindo dela conseguir expressar algumas palavrinhas quando ela está começando a falar, a indicação sim de você diminuir, cortar, é um procedimento simples, mas que ajuda a criança a conseguir evoluir do ponto de vista fonoaudiológico. O tratamento só deve ser cirúrgico? Quando tem essa alteraçãozinha assim, é mecânico, é uma coisa mecânica que a gente precisa liberar. Perfeito, perfeito. Temos outra pessoa aqui mandando sua mensagem. Você também pode fazer o mesmo, só lembrando aí o nosso número, né, do WhatsApp, 0 operadora 81, para você de outro estado, 99209-4819, tá bom? Bom dia, estou assistindo ao programa, sou do Cabo de Santo Agostinho, Enseada dos Corais. Meu nome é Josenilda. Minha pergunta é, o meu neto tem 5 anos, é autista, ele ainda não fala, está na fono há mais de 1 ano, mas não tem muita mudança. Isso é normal? Está aqui a nossa telespectadora Josenilda. Vou pedir para a Anne Bittencourt responder aqui a ela. Nem toda criança que tem o transtorno do espectro autista, ela vai falar. Nós não sabemos quais vão falar ou que não vão falar. Uma coisa é certa, a gente precisa estimular a comunicação. Então, se ela não consegue se expressar de forma oral, através da linguagem oral, da fala, ela já deveria estar sendo inserida num sistema de comunicação alternativa e aumentativa, talvez, que é justamente a gente fazer a troca de figuras. Então, ele não sabe pedir água, mas existem hoje tratamentos que a criança tem uma pasta e que troca. Eu quero água, entrega para o adulto e o adulto entrega a água para essa criança. Por quê? Porque essa fala, a gente não sabe se ela virá.
Claro que a gente trabalha para a fala aparecer, não é? Todo fonoaudiólogo, ele quer que a fala venha, que ela apareça. Às vezes ela demora mais, a gente tem relatos até de adultos, idosos autistas que vieram falar depois dos 70 anos, não é? Depois dos 25 anos, mas geralmente, quando se está inserido num tratamento correto, com as técnicas corretas, a gente consegue sim ver essa fala aparecendo de forma mais precoce. Perfeito. Temos aqui também uma outra pessoa participando, não é? Bom dia, me chamo Maria José e gostaria de saber se as doutoras poderiam tirar uma dúvida. Fiz uma cirurgia da tireoide, isso pode ter prejudicado minha voz? Eu canto na igreja, minha voz é meio rouca. O que pode ser feito, não é? Está aqui a Maria José participando. Pode ocorrer na cirurgia de tireoide haver uma lesão, uma traçãozinha do nervo, que a gente chama de laringeu recorrente, que pode ou não acontecer, e isso pode gerar uma certa paralisia ou paresia. Ela não para, mas ela fica se mexendo menos. Na prega vocal, isso pode causar uma disfonia. Mas também pode não estar nada relacionado, porque como ela fala que canta na igreja, talvez ela esteja fazendo uso de uma forma inadequada e aí esteja causando uma disfonia por abuso vocal. Né? E quando a gente fala por abuso vocal, às vezes o paciente nem tem a intenção, ele fala muito, ele se comunica muito, ele canta na igreja, ele dá aula, e aí a gente enquadra isso como abuso vocal. Então, o uso aumentado sem a técnica vocal adequada, sabe? Então, pessoas que trabalham com voz, geralmente elas fazem algum tipo de preparo, né? Mas no dia a dia... Aquecimento vocal, né? Então, assim, você tem entendimento até quando você pode fazer uma impostação de voz, falar nas frequências que você tem mais conforto, e às vezes acontece, muitas vezes em canto, sai isso. Então, não dá para saber se ela teve uma questão relacionada à cirurgia ou se isso já não é pelo canto na igreja mesmo. Anne, quer acrescentar alguma coisa? Muitas vezes até por conta do canto, não é? Porque está fazendo esse canto de uma forma que não deveria. Ou pega talvez um playback de um cantor que não é na sua mesma altura vocal. Aí força a voz e vai ter uma rouquidão. Tem que ser avaliado, tem que ir para um otorrino, fazer um exame. Perfeito. E, se possível, fazer um tratamento. Perfeito. Temos outra pessoa também que ligou para a gente, né, para a nossa produção, participou da enquete, o Rafael Silva, lá de Olinda. Ele diz que eu e meu pai temos problema de gagueira. Gostaria de saber se o distúrbio, né, como gagueira, pode ser hereditário. Né? Tá aí a pergunta, interessante essa pergunta dele, inclusive, né? A gagueira, ela é sim hereditária, como alguns transtornos, não é? E às vezes é porque o pai já tem a gagueira, o filho nasce, começa a falar e existe uma preocupação e até começa a cobrar muito dessa criança, né? Passa pela gagueira fisiológica dos 2 anos e meio e de repente está gaguejando, fale direito, a criança começa a prestar atenção num ato que é normal, que acontece, né, de forma muito espontânea. E aí a gagueira realmente ela pode se instalar, ou por uma questão de hereditariedade, ou por uma questão de comportamento mesmo. Perfeito, perfeito. Não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa. Perfeito, isso aí. É isso. Bom, temos outra mensagem aqui também. Bom dia, eu moro em Água Fria, meu nome é Carlisiana, eu acho que é assim mesmo, né, Carlisiana. Meu filho vai fazer 4 anos em junho e não fala muito, e não forma frases quando quer pedir algo. A fala dele é um pouco igual a de um mudo, não é? Está aqui a Carlisiana comentando. Eu pedi aqui para a primeira doutora Cristiane comentar, não é? E depois a doutora Anne pode também acrescentar. Eu não sei se o filho dela já foi avaliado, mas se não foi, eu sugiro que leve para uma avaliação, porque nessa idade, aos 4 anos, a criança já tem essa capacidade de falar frases mais complexas, às vezes um ou outro com uma voz um pouco mais infantilizada, outros já falam melhor, mas ele já deve ser entendido a frase, né? E se ele fala palavras soltas e tem uma voz como se fosse apontando, mas ele deve ter alguma questão que precise ser ajudada. Então, acho que sim, ele precisa ser avaliado. Ver também a parte auditiva, sim, que eu não sei se isso foi feito, porque muitas vezes a criança não fala porque não escuta, ou escuta menos do que deveria. E numa fase de aquisição de linguagem, se você escuta menos, você aquisiciona menos. Então, a sua ferramenta de uso está diminuída, né? Então, tem que fazer uma avaliação auditiva e uma avaliação da capacidade dele de entendimento e de fala.
E aí, não tendo tudo isso estando normal, a gente vai pedir justamente para o pessoal da fonoterapia fazer uma investigação e trabalhar nesse sentido. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que nessa fase, né, a criança é como se fosse uma esponja, absorve tudo. O que estiver falando ali ao redor, absorve, né? 4 anos a criança já é um narrador, não é? Ele conta fatos, ele fala até o que já não deve, ele faz o reconto. Então, com 4 anos, a criança é um falante mesmo, já maduro, quase como um adulto. Não o vocabulário de um adulto, mas ele já consegue fazer suas inferências de forma muito tranquila. Então, a criança com 4 anos não é esperado que ela fale só palavras soltas. Me chamou a atenção porque ela falou que ele tem a voz como se fosse de uma criança, um mudo. Então, né? pode ser uma questão auditiva aí, que precisa ser investigada. Muito bem. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Você continua conosco, né? Participando, mandando sua mensagem, participando da nossa enquete também. Só lembrando, o nosso número do WhatsApp é o 99209-4819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo para você mandar a sua mensagem para a gente. E também temos a nossa enquete que vem com a seguinte pergunta, a seguinte pesquisa que estamos fazendo para sabermos a sua opinião. A pergunta é: você acha que o atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais? Sim ou não? Você liga e participa, 3424-1547 ou 3424-1977. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e nesse instante vamos aprender a preparar um prato delicioso, o fusilli com espinafre, com a gastrônoma Luciana Luna. Vamos conferir. Olá, você já pensou em fazer um macarrão numa panela só? Hoje eu vou dar uma dica para aqueles dias bem corridos em que você está sem tempo de preparar o almoço. Nós vamos fazer um fusilli com espinafre. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para esta receita, você vai precisar de 300 gramas de macarrão tipo fusilli, 1,5 lata de tomate pelado, 2 dentes de alho picados, manjericão a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 3 colheres de sopa de azeite, 600 ml de caldo de vegetais, folhas de espinafre e queijo parmesão ralado na hora. Esta receita, como eu falei, é bem simples e rápida de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes na panela, exceto o espinafre e o queijo ralado, e vamos cozinhar. Então aqui primeiro eu vou aquecer a panela e vou acrescentar o azeite e o alho. Feito isso, eu vou acrescentando os demais ingredientes. É só mexer e assim que começar a ferver, eu vou esperar 5 minutos até que cozinhe a massa. Para finalizar, eu vou acrescentar as folhas de espinafre. E já está pronto o nosso macarrão. Desligar aqui. E agora nós vamos para a montagem. Aqui eu tenho um prato para massas. Vou colocar o macarrão. E
E aqui eu vou finalizar com o queijo parmesão ralado na hora. Para decorar uma folhinha de manjericão. Essa foi a nossa dica de hoje. Um fuzile com espinafre. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Vamos continuar agora a nossa conversa de hoje sobre esse assunto tão importante, né, sobre a voz. Mas é claro que o tema principal, né, de hoje são os distúrbios da fala. São coisas parecidas, mas distintas. Né? E a gente vai continuar aqui conversando com as nossas convidadas e temos algumas pessoas que estão interagindo, aproveitando aí o momento para tirar algumas dúvidas relacionadas ao tema de hoje. Né? É o caso, por exemplo, da telespectadora Aldaneide Santos, lá de Cavaleiro. Ela fez a seguinte pergunta: minha neta de 4 anos costuma trocar o V pelo C. Devo me preocupar com isso? Posso considerar como um distúrbio da fala? Tá aí essa pergunta importante. Vou pedir para a Anne Bittencourt responder. Sim, a gente já caracterizaria um desvio fonológico. Uma criança de 4 anos, o último fonema que a gente espera é o fonema que treme, o R vibrante, de barata, de areia. Então, se ela está fazendo uma troca, é uma troca até rara, assim. F por C. C. Não é? Então... Mais comum F por V, né? F por V é mais comum. C é até mais difícil. Mas ela precisa passar por um tratamento. Só uma correção. V pelo C, né? A produção está nos informando que troca V pelo C. Não é certo. Isso? Pronto, muito bem. É um desvio fonológico que precisa, sim, ser tratado. Essa criança essa precisa aprender a falar esse sonzinho que é do V. Então é possível com um tratamento, por exemplo, com um fonoaudiólogo, não é isso? Isso. Tentar reverter essa situação? Sim, reverte 100% não é, a gente ter aí um resultado positivo. Resultado positivo para essa questão do desvio fonológico, sim. Perfeito, perfeito. Além desses desvios fonológicos, no caso desse exemplo, existem outros, né? Eu queria que vocês pudessem comentar até para a gente abrir mais o leque aí nesse sentido. Então, a gente tem o desvio fonológico, que acontece porque a criança processa de forma errada a informação auditiva, a entrada, e aí a gente tem muito paciente que diz assim, mas tia, é o mesmo som, quando a gente diz assim, não, esse aqui é o F, que faz o F, esse aqui é o V, que faz o V, e tem criança que faz, é o mesmo som, tia, eu não estou entendendo, porque o processamento auditivo, não é? Muitas vezes ele está prejudicado nessas crianças que não conseguem emitir, não é? O som de forma adequada, de forma certa. Mas também tem aí o problema de arcada dentária, às vezes está faltando algum dentinho, algum elemento dentário, a língua presa, por exemplo, que impede que a criança fale o R. E aí a gente tem os desvios fonéticos, que a gente chama. Então, os fonológicos, mais por uma questão do processamento auditivo também. A gente não sabe, às vezes, pode estar atrelado ou não a causa real disso acontecer, mas que se estimulado a criança, ela vai conseguir sim falar direitinho. Muito bem. E tem uma coisa que eu queria adicionar, que é importante a avaliação da respiração dessa criança. Então, assim, muitas vezes essas dificuldades em conseguir exprimir alguns tipos de sons tem muita relação com a não respiração adequada nasal. Então, muita criança que tem algum grau de obstrução nasal, pelos vários probleminhas que existem, rinite, hipertrofia adenoidiana, rinocinusite de repetição. Então, às vezes, elas ficam com bloqueio, que gera um anasalamento da voz, uma voz fica hiponasal. E aí, às vezes, ela tem dificuldade de emitir alguns sons. Então, geralmente, a gente faz uma avaliação, se ela está escutando direitinho, se ela tem essa capacidade, se ela tem a via aérea livre para emitir os sons. E estando isso ok, e esteja ocorrendo tanto esses distúrbios fonológicos como os fonéticos, a gente tende a resolver a parte que for da resolução clínica ou cirúrgica e fazer o tratamento fonoterápico com uma ótima resposta. Muito bem, perfeito. Temos aqui algumas outras pessoas, né, que mandaram suas mensagens. Uma pessoa não se identificou. Sim, agora sim. A Maria, não é? A Maria participando aqui conosco. Ela diz, olha, a tuberculose pode deixar alguma sequela na nossa voz? Algumas dores? Não é? A Maria aqui perguntando, é possível?
A tuberculose, ela pode acometer várias partes, geralmente pulmão, mas ela pode acometer a laringe. Então, a tuberculose laringe é uma coisa que a gente tem frequentemente encontrado com uma proporção um pouco maior ultimamente, e ela tem uma tendência de lesionar a epiglote, que é uma das partes da laringe, e mesmo as pregas vocais. E pós-tratamento, ela pode deixar sequelas, áreas de fibrose. Então, aquela fibrose endurece as regiões laríngeas, e aí a pessoa depois tem uma certa dificuldade porque perdeu essa flexibilidade que tinha antes. Então, ela pode ter aí uma sequela secundária à tuberculose, sim. Perfeito. Temos também uma outra pessoa que aproveitou e participou da enquete, deixou sua dúvida também. A Miriam Barbosa, lá do Jardim São Paulo, disse que tem 58 anos de idade e ainda troca, né, o R pelo L. O R pelo L. Ainda há tempo, ela pergunta, para um possível tratamento nesse sentido, Anny? Sim, sempre há tempo, não é? Para tratar, não é porque tem 58 anos. Agora, claro, a gente sabe que esses distúrbios da fala, quando a gente consegue detectar na infância, o prognóstico ele é bem melhor. Mas não quer dizer que uma pessoa com 60, com 50 anos não tenha tratamento. Tem sim. No caso aí seria com fono mesmo, né? Com fono. Com fono, né? Temos uma outra pessoa que é um pouco parecido aqui com o caso, né, que a gente leu agora, né, que a gente mencionou agora, a Miriam, só que não disse o nome, né, mas o final do telefone é o 2262 aqui pelo WhatsApp. Bom dia, o meu filho troca o T pelo L. É normal? Existe algum tratamento com relação a isso? Mas basicamente essa questão das letras. Ele disse a idade, não, né? Não disse. Dependendo da idade, não é? Se for bem pequenininho ainda é aceito, mas depois dos 2 aninhos e meio, 3 anos, já é uma troca também que precisa ser observada e tratada. Porque Perfeito. se a gente não tratar a linguagem oral, provavelmente essa criança vai ter uma dificuldade na linguagem escrita, como a gente havia conversado. Temos uma outra pessoa aqui participando, a Marília. Ela diz aqui, sou a de Tejuco-Papo, né? Ela diz aqui, tinha muita dor de garganta, as amigas... deixa eu ver aqui, tentar entender aqui o que ela disse. Marília disse que tem dor de garganta, muita dor de garganta, e falou aqui da tireoide, mas eu não entendi muito bem, e sinto a minha língua presa, eu acho que é isso, né? Pede saliva, e quero saber se tenho alguma coisa e fere o nariz. Não entendi muito bem aqui a pergunta da Marília, viu? Perdão, viu, Marília? Eu não estou entendendo bem aqui. Mas eu vi que você disse que tem dor na garganta, não é? Dor na garganta, também falou sobre tireoide aqui, disse que a língua pede saliva, a boca pede saliva, quer saber se tem alguma coisa na cabeça, não entendi bem aqui. Mas, por fim, no caso aqui das pessoas que têm, por exemplo, algum problema de tireoide, por exemplo, claro, tireoide todo mundo tem, mas alguma doença, alguma coisa nesse sentido pode prejudicar a voz, a produção, por exemplo, das palavras? É possível, doutora? Não? Pouco provável, a não ser quando você tem uma tireoide muito aumentada, que a gente chama de bócio mergulhante, que é bem raro, que ela aprofunda para dentro da laringe. Mas, via de regra, as lesões tireoidianas são para fora, então elas não sobrecarregam laringe. A não ser aquele caso lá que a outra telespectadora falou, de um pós-operatório de tireoidectomia. Aí sim, você pode ter algum probleminha. Muito bem. Ainda falando sobre, por exemplo, o autismo, né, que é uma grande preocupação, segundo estudos, levam a crer que aqui no Brasil existem em torno de 2 milhões de pessoas autistas. Então, há uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Os Estados Unidos é que levantam uma série de pesquisas, né, anualmente, buscando informações novas sobre esse assunto. Mas, quando se fala aqui no Brasil, quais as formas de tratamento, com relação ao desenvolvimento da fala, também é um grande problema a ser trabalhado, Anny, ou não? O autismo ele tem aumentado, né, essa incidência, e a gente sempre se pergunta, será a disseminação da informação? A gente não falava tanto sobre isso antes. O que é que está acontecendo, né? Que antes a gente, quando estava na faculdade, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha um caso na clínica escola, lá nas faculdades. E hoje, quando a gente chega em todas as clínicas multidisciplinares, nos hospitais, a gente vê várias crianças, muitas crianças com transtorno do espectro autista. Se tem tratamento, tem. Não existe a cura do autismo, mas o tratamento, ele existe, ele é muito eficaz,
com técnicas específicas. Em relação à linguagem, a gente tem várias técnicas, a gente pode falar aqui da comunicação alternativa, como eu havia falado, que é o PECS, que é muito conhecido, que é a troca de figuras. Então, a gente tem o ABA, que é uma ciência que faz esse comportamento através de técnicas específicas também mudar, a gente troca um comportamento que não é funcionalmente aceito por um comportamento que é mais funcional, não é? Mas a gente não pode pensar nesse autismo como há anos atrás e pensar assim, não existe técnica nem método, a gente vai fazer nada para fazer. Então, hoje a gente tem aí crianças que evoluem muito e que têm uma vida, chegam até uma vida normal, a trabalhar, dependendo do grau, não é? De onde essa criança esteja dentro do espectro. O nome é espectro porque tem uma variabilidade clínica muito grande. Então, a gente não tem um autista que é igual a outro autista, como a gente não tem pessoas que são iguais às outras. Exatamente. E aí, isso às vezes pode confundir ou retardar o diagnóstico. Mas tem tratamento sim, e as crianças evoluem sim, os jovens, os adultos. Engraçado que hoje a gente tem até adultos que se descobrem autistas porque têm filhos autistas. Então era isso que eu tinha, né? hereditário. Agora, uma outra coisa também, eu acho que vale a pena salientar, as pessoas que nascem com, por exemplo, o lábio leporino, né? Tanto no lábio como o palato, né? Que seria um pouco mais... tem que ser tratado com mais, digamos, afinco, não é? Com uma equipe multidisciplinar e tudo mais. Com relação a isso, hoje existem uma série de tratamentos, né? A principal é cirúrgico, né? O principal é cirúrgico, mas é possível uma pessoa que tem o lábio leporino, por exemplo, desenvolver lá na frente a sua voz, o seu falar? É possível hoje em dia, não? Atualmente, a técnica cirúrgica é bem mais breve, bem mais inicial, e há um prognóstico bem melhor do que era há 20, 30 anos atrás. Né? Então, a cirurgia que tem também vários graus de fenda palatina, completa, incompleta, unibilateral. Então, quando isso é corrigido a tempo, essa criança, o ideal que seja na infância, ela vai precisar de apoio fonoterápico sempre, porque ela vai ter uma certa fragilidade no palato mole. Então, quando a gente... a região da faringe, do nariz, funciona como uma caixa de ressonância do som. Então, o som vem do diafragma, passa pela laringe, e aí chega na faringe, e se isso tem alguma região que não está muito bem, isso faz com que a voz fique uma voz hipernasal, que é justamente o que acontece com o paciente que tem uma fenda não corrigida ou corrigida e não tratada. Então, hoje em dia, há sim um prognóstico bom desse paciente ser resolvido cirurgicamente precoce e posteriormente ficar fazendo a questão da estimulação fonoterápica desde cedo, né? E a Anne deve ter bastante paciente nesse sentido e muito diferente do que acontecia há 20 anos atrás. Perfeito, perfeito. Ceciane, quer acrescentar alguma coisa a esse assunto? Não, ok, perfeito. né? Bom, a gente vai a um breve intervalo, vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Você também que está nos acompanhando, você pode aproveitar esse intervalo e mandar a sua pergunta para a gente, não é? Só lembrando aqui do nosso número do WhatsApp, é o 0 operadora 81 99209 4819 e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e agora vamos saber também as principais ofertas de emprego para hoje, não é? Vamos ao nosso quadro Há Vagas e você aproveita para pegar aquele papel, aquela caneta para anotar todas as informações. Bom, na nossa primeira tela de hoje, você vai conferir aqui uma vaga para técnico em segurança do trabalho, uma vaga para técnico em segurança do trabalho e os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 2.236. Na próxima tela, a gente confere mais outra oferta para hoje, uma vaga para caldeireiro de manutenção, ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 2.210,83. Na próxima tela, vamos conferir mais outra oferta,
Uma vaga para auxiliar financeiro, ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.500. Se você, porventura, ficou interessado em uma das ofertas que nós anunciamos aqui, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número, anote aí, 0 operadora 81 3355 2900, 3355 2900. E só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você, boa sorte, tá bom? E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre distúrbios da fala, não é? Temos aqui algumas pessoas que mandaram suas mensagens para a gente. Temos aqui uma pessoa que não se identificou, mas o final de telefone é o 5358. Essa pessoa diz aqui: parabéns pelo tema, meu pai... Ele teve um começo de AVC, ele tem 70 anos e ficou com dificuldade na voz. O que devo fazer? Vou pedir aqui para a doutora Cristiane falar, não é? E responder, no caso, e a Anne pode complementar. Essa sequela pós-AVC de dificuldade de fala, né? Pode ser tanto algo de afasia, de você não conseguir organizar palavras, mas pode ser também a questão da disartria, que é justamente a dificuldade de usar as ferramentas da fala, então usar a boca, usar a língua e conseguir emitir um som audível, compreensível. E esse tipo de sequela neurológica flui muito bem com o tratamento fonoterápico. Perfeito. A gente sempre diz assim, quanto mais cedo, melhor. Então, o paciente teve lá o AVC e ainda no hospital é interessante que a fonoaudióloga vá no leito e já comece a reabilitação. Quanto mais cedo essa reabilitação iniciar, melhor vai ser o prognóstico. Então, tem pessoas que conseguem voltar à fala normal, totalmente normal. E tem outros que ficam com sequelas, mas com sequelas menores do que aqueles que não passariam pela reabilitação. Perfeito. Temos outra pessoa aqui também, não é? Mandando sua mensagem aqui. Bom dia, me chamo Rosineide e estou passando por um problema. E já faz 3 semanas que não consigo dormir à noite bem. E fico com dificuldade de respirar tanto pelo nariz como pela garganta. A garganta fica seca. Não sei o que fazer com a falta de ar. Fico até sem voz. E ainda quando tenho raiva, minha voz fica rouca. Não é? Tá aqui a participação da Rosineide, né, interagindo conosco. Vou pedir aqui para a doutora Cristiane. Né, Rosineide vai precisar passar por uma avaliação médica, né, particularmente com o otorrinolaringologista, seria de bom tom, porque ela relata, ela pontua dificuldade para respirar, dificuldade em engolir, ressecamento de garganta e até um grau de rouquidão. Então, ela está passando aí recentemente por alguma questão e aí tem várias possibilidades alérgicas, inflamatórias, infecciosas, enfim, ela precisa fazer uma avaliação, uma consulta mesmo. Muito bem. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, mas assim, foge do tema, tá? Foge do tema. Eu peço até perdão aí, porque a gente não vai ter... Tem que dar prioridade aqui às perguntas direcionadas ao tema de hoje, tá? Bom dia, não quero me identificar, mas eu tenho dificuldade na fala, não pronuncio as letras Q, K e C, desde criança. Hoje tenho 36 anos e gostaria de saber se tem tratamento para falar corretamente, né? Ela agradece aqui e ela ainda diz aqui o seguinte, sinto-me constrangida em falar em público, né? Tá aqui a participação dessa pessoa, né, de final do telefone 0067. Vou pedir para a Anne responder. A questão de deixar para depois é isso, né? A criança, o adolescente não tem um tratamento e às vezes a pessoa chega na idade adulta com um problema como esse e realmente é constrangedor, mas tem tratamento. Embora tenha aí 36. Como é o nome dela? Eita, ela não fala. Não quis 36 anos, mas ela consegue sim, através de fonoterapia, reverter essa questão e falar que é uma técnica até simples dentro da fonoaudiologia e que ela vai conseguir falar esse fonema sim. O Q, o K, Q, também, geralmente né? são pessoas que omitem, né? E ao invés de falar casa, aí fala asa, isso, não é? Isso. Temos aqui mais gente participando conosco, não é? Você também pode fazer o mesmo, hein? Pelo 99209-4819. Por favor, deixa eu ver aqui o que a pessoa disse. Sim, muito bem. Tenho bastante dor de cabeça e tenho sinusite. Meu nariz, né,
gera um mau cheiro. Isso é normal, né? Está aqui ela participando conosco. Vou pedir para a doutora Cristina aqui responder. Não, não é normal. Precisa dar uma checada se essa cefaleia, se essa dor de cabeça tem a ver com algum problema sinusal, de sinusite, e essa história de espirrar e sentir mau cheiro na respiração, tem alguma coisa que está errada. Ela precisa ser avaliada, fazer uma consulta, uma avaliação. Muito bem. Temos a Raquel, né? A Henrique participando conosco, lá de Jardim São Paulo, diz que tem, aos 18 anos, né, de idade, diz que o filho, né, sofreu um AVC. Hoje, com 20 anos, percebe que há algumas dificuldades na sua fala. Esse problema, ela pergunta, deve ser considerado como um fator do AVC ou não? Provavelmente uma sequela, sim, porque a sequela do AVC pode ser precoce, pode ser intermediária e pode ser tardia. Então, assim, se ele começou a desenvolver essas questões de linguagem agora, né, é uma sequela tardia. Mas qualquer que seja, né, se isso ainda está ativo, ele precisa voltar, se só apareceu agora, voltar para o neurologista dele para fazer essa avaliação. E avaliado que está tudo ok, está tudo resolvido, fazer a reabilitação de voz com uma fonoaudióloga. Uma outra pergunta aqui, agora tem relação ao que nós perguntamos no bloco anterior sobre o lábio leporino, né? Bom dia, sou a Daiane, mãe de Nicole, paciente fissurada, que já fez 2 cirurgias do lábio leporino e palato, agora está na ortodontia, mas ela fala muito bem, está em tratamento no IMIP. Gostaria de saber se ela vai usar 2 aparelhos, um no palato, outro na face, só para dormir. Será que vai interferir na fala? A Nicole lá, aliás, a Daiane lá de Olinda aqui participando. O serviço do CADEF, do IMIP, é um serviço bem completo, né, onde eles fazem toda a reabilitação fonoterápica e ortodôntica, né, de ortopedia facial também. Então, não creio que ela vá ter problemas de fala por causa disso, não. Muito bem. Uma outra pessoa aqui participando. Bom dia, me chamo Isabel Batista, minha filha Ana Rita tem 2 anos e 6 meses. Ela fala algumas palavras e outras vezes mostra ou aponta o que quer. O que seria isso, não é? Um atraso de linguagem, não é? Com 2 anos e 6 meses a gente espera que a criança já peça as coisas de forma oral, me dá, eu quero, e não só apontando. Apontando ainda é melhor do que levar a mão do adulto até o objeto, porque aí ela não tem a intenção de se comunicar, ela está usando a mamãe ou o papai dela, né, para pegar alguma coisa que ela quer, mas precisa ser avaliado. Muito bem. Temos aqui uma outra pessoa, Beth, não é, participando, tem uma netinha e vai fazer 4 anos, dia 29. Ela sempre troca as letras, ao exemplo de, em vez de chamar Guaraná, ela diz Haraná, não é? Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente já começou a falar, né, sobre trocar, não é isso, doutora Anne? O desvio fonológico, a troca de letras, precisa ser tratado. Bom, temos aqui ainda algumas outras participações, mas realmente o tempo foi embora. Vou tentar acelerar aqui e ler rapidamente, tá? Bom dia, pais. Daniele Chaves, uma criança com 1 ano e 6 meses, só fala algumas palavras. Isso é normal? Parabéns pelo tema e também as nossas convidadas pelas explicações. Uma outra pessoa aqui mandou um áudio, mas infelizmente a gente não vai ter como ouvir o áudio, tá bom? Mas agradeço a sua participação, obrigado mesmo, tá? Uma outra pessoa aqui gostaria de fazer uma pergunta. Eu, antes de ter minha filha, conseguia cantar numa boa e alcançava notas muito altas e tudo mais. Percebi que depois que tive minha filha, não consigo subir em notas e músicas de maneira geral, né? Tá aqui a Thalita participando conosco. Nesse caso aqui, é normal, é comum, não? Depois da gravidez a pessoa perder essa potência vocal? Não há essa relação direta, não. Isso acontece um pouco mais com o passar da idade, né? Mas não tem relação. Mas precisa fazer uma avaliação de videolaringoscopia para ver se alguma coisa mudou, né? Mas não sei de relação de pós-gestação, de perda de potência vocal. Muito bem, o tempo realmente foi embora e nós já temos o resultado da nossa enquete, onde perguntamos aqui se você acha que o atraso na fala das crianças deve ser motivo de preocupação para os pais. E 78% responderam que sim e 22% responderam que não. Está aí a resposta da nossa enquete e nós queremos agradecer as nossas convidadas aqui de hoje, começando pela Ana Bittencourt, né? Foi um prazer recebê-la. O prazer é nosso, né, de participar. A gente agradece a oportunidade de falar de um tema tão relevante, que é a voz, os distúrbios da fala,
e dizer, né, que cuide da sua voz, que preste atenção na linguagem das crianças, porque tudo tem tratamento. Perfeito, muito obrigado aqui a doutora Anne, também a doutora Cristiane, foi um prazer recebê-la, né, aqui no programa Assunto do Dia. Obrigada, igualmente. Reforçando o que a Anne falou, tentar ficar atento para as coisas mais cedo, porque corrige-se, e essa ideia de, é assim mesmo, esse menino demora para falar, é assim mesmo. Hoje em dia a gente já vê isso com outros olhos, né? Então a gente tem que tentar investir numa terapia precoce. Perfeito. Agradecemos aqui as nossas convidadas e a você também pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação aqui conosco. E lembre-se, amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. Debater o conhecimento é de suma importância. Até lá!